Espírito Santo, eu peço que o Senhor libere 100% o ambiente nesse lugar, para que a Tua palavra tenha lugar em nosso coração, para que a Tua palavra adentre o mais profundo do nosso espírito. Eu oro em nome de Jesus, que possamos experimentar uma porção maior do Teu entendimento, da Tua revelação. Eu oro, Senhor, contra todo espírito maligno que se levanta para roubar a adoração. Dizemos que você é cancelado em nome de Jesus. Deus, nós oramos nessa manhã também e pedimos que os anjos do Senhor estejam liberados nesse ambiente, que haja nesse ambiente uma atmosfera, Senhor, propícia, não apenas para as pessoas ouvirem do Senhor, mas para elas experimentarem o que o Senhor vai estar falando, o que o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, nós tivemos o início da nossa série, que foi a Casa de Paternidade, e como eu disse, nós vamos continuar com essa série Casa de Paternidade, até o mês de maio inteiro, e provavelmente a gente vai adentrar um pouquinho mais, porque esse tema aqui, além de ser um tema poderoso, é um tema essencial na nossa geração. E eu quero relembrar, dizendo que nós somos uma igreja que acreditamos que a igreja é um lugar de discípulos e não apenas de membros, e por ser um lugar de discípulos, esse é um lugar onde as pessoas recebem de Deus o testemunho de Deus, e elas seguem esse testemunho, elas andam nesses passos. Também quero relembrar um outro detalhe sobre a comunidade bíblica Logos. Nós acreditamos que Deus chamou você para crescer, nós acreditamos que Deus chamou você para alcançar o que Ele tem para a sua vida. É provável que você carregue um sonho, é provável que você carregue um projeto de Deus, e você não saiba como que esse projeto vai acontecer. O melhor lugar é descobrir isso na presença do Senhor, e nós estamos aqui como igreja para isso, para te ajudar. Amém? Hoje o tema é a parte 2 que eu comecei, paternidade gera maturidade, e os irmãos sabem que eu comecei abordando sobre a casa de Eli, uma casa de paternidade que começou na omissão, e por causa dessa omissão ele quebrou princípios e ele se distanciou de Deus. Talvez tenha sido uma palavra forte, uma palavra firme, mas nós começamos entendendo que paternidade, talvez esse entendimento que nós temos, paternidade não é apenas o abraço, paternidade não é apenas as palavras de afirmação, paternidade é de fato, sobretudo, amor. A nossa questão aqui é entender o que é o amor, como que é o amor, o que significa esse amor. À luz da palavra, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. O amor foi a decisão de Deus de se entregar pela humanidade. O amor foi a decisão de Deus de perdoar a humanidade. O amor foi a decisão de Deus de ver o seu filho no madeiro, morrendo de maneira inocente por aqueles que eram culpados. Então o amor de fato não é sentimento, porque se o amor fosse sentimento, Deus não teria conseguido entregar o seu filho, tamanha a dor, tamanha a perda, tamanha a aflição. Se o amor fosse sentimento, Deus não conseguiria perdoar a humanidade, porque vez após vez a humanidade se volta contra o Senhor, ela se rebela contra Deus. Se o amor fosse sentimento, nós não estaríamos aqui hoje. Portanto, o amor não é um sentimento, o amor é sobretudo uma decisão, a decisão de acreditar no outro, a decisão de permanecer com o outro, a decisão de ajudar o outro, a decisão de construir o outro, a decisão de se sacrificar. O amor é uma decisão, e essa decisão, ela nos ensina que enquanto Deus está em nós, nós amamos, e por isso nós permanecemos no amor. Enquanto Deus está em nós, nós não vamos nos mover por sentimentos, nós vamos nos mover por decisões, por convicção. Deus é de fato amor. Então é importante que a gente entenda que a definição de amor, ela não é apenas senta no meu colo, recebe um beijo, recebe um abraço. Nós estamos acostumados com isso, nós gostamos dessa parte apenas do abraço, e eu creio que isso seja extremamente fundamental. Mas gostaria de abrir um parênteses inclusive para dizer para os irmãos: os nossos pais não nos tratam hoje
como nos tratavam quando nós éramos criancinhas. Quando éramos criancinhas, éramos colocados no colo, recebíamos beijo. Quando éramos criancinha, alguém nos carregava de um lado para o outro e fazia tudo para nós. Quando nós crescemos, a pergunta é: os nossos pais deixaram de nos amar? De maneira alguma. Os nossos pais continuam nos amando. A questão é que o amor, à medida que nós vamos amadurecendo, ele também amadurece na sua forma de ser revelado, na sua forma de ser manifesto. Por isso o pai, quando um filho cresce, não precisa todo dia necessariamente dizer: ei, eu te amo, nunca esqueça que eu te amo, ei, nunca esqueça que você é especial. Isso é importante, mas quem sabe na fase da infância até a adolescência seja extremamente importante. Mas quando nós estamos adultos, o pai não precisa falar todo dia. Nós sabemos que ele nos ama, nós sabemos que eles estão ali, nós sabemos que eles estão conosco. Por quê? Porque no amor eu amadureci para entender uma outra linguagem, outras formas, outros prismas da revelação desse amor. E assim é com a paternidade de Deus, no processo dela gerar maturidade. E eu quero trazer para você hoje, sim, a continuação, mas agora trazendo para o nosso cenário esse homem chamado Samuel, esse profeta Samuel, e também um juiz. Eu quero introduzi-lo na nossa história hoje, nessa mensagem, mas eu quero começar com 2 textos iniciais que a gente vai trabalhar de maneira base. Por isso eu vou pedir para você abrir em Hebreus capítulo 5, nós vamos começar lendo o versículo 8, depois a gente vai pular para o 12 e vamos até o 14. Hebreus 5. Se você tiver a sua Bíblia, melhor ainda. Se você puder ir tomando nota, melhor ainda. E diz assim a palavra: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Vou repetir esse versículo. Ainda que era filho, falando ou se referindo a Jesus, aprendeu obediência por aquilo que padeceu ou por aquilo que sofreu. Versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Versículo 14: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. E traduzindo a palavra perfeito nessa versão aqui ou na Bíblia, ela está dizendo é para os maduros. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos ou os maduros, os quais, em razão do costume, tem os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E nesse texto inicial, eu quero trazer para você um conceito sobre maturidade. Porque maturidade não está de maneira nenhuma relacionado ao tanto de tempo que eu tenho na minha vida. Maturidade também não está relacionado à minha capacidade de eloquência, como eu consigo me comunicar, ou a minha capacidade acadêmica, ou até ministerial. A maturidade, ela está ligada diretamente à habilidade do indivíduo de conseguir lidar com as próprias emoções. A maturidade está ligada ou relacionada diretamente com a habilidade do indivíduo em responder os estímulos externos. Aquilo que as pessoas fazem para ele, aquilo que as pessoas falam com ele. Então não apenas ele consegue gerir o que já está dentro, mas ele também consegue filtrar o que vem de fora. E aí é onde nós vemos o conceito claro do que a Bíblia nos diz, que nós precisamos indo nos aperfeiçoando. Isso é, maturidade está ligada à minha habilidade de não me abater com o que as pessoas dizem, mas também de ter convicção de quem eu sou, a ponto de saber gerir as minhas emoções. Porque nem sempre os nossos inimigos estão fora. Na maioria das vezes os nossos inimigos somos nós mesmos. Começa na nossa mente. A Anne está falando isso no Projeto Isabel, batalhas da mente. Se você é mulher, eu digo para você, não perca, porque o negócio está ficando cada dia melhor.
Então a nossa maior batalha não é fora, a nossa maior batalha é dentro. E pessoas maduras, aperfeiçoadas no Senhor, elas conseguem gerir as próprias emoções. E como é que Deus fala nas Escrituras, como que Ele relaciona quem é maduro e quem não é maduro? Existem dois termos. O primeiro termo é o termo de maturidade, de ser maduro, que é um filho desenvolvido, é o termo huios. No grego, essa palavra huios significa filho maduro, filho aperfeiçoado ou filho desenvolvido. E existe uma outra palavra que fala sobre um filho imaturo, que significa teknon. E essa palavra teknon fala sobre uma criança imatura, fala sobre um menino que hoje ouve uma coisa e segue, amanhã corre e vai para outro lugar. Fala sobre então infantilidade. Dentro do que a gente consegue enxergar nesse primeiro texto, a Bíblia já nos revela que esses dois conceitos de maturidade, primeiro o conceito da maturidade do filho maduro, do filho ruios, que se levanta, que é aquele que está desenvolvido nas suas emoções, que é aquele que sabe quem é. Esse primeiro conceito é o conceito bíblico. O segundo conceito, que é o teknon, nem sempre dentro da igreja ou no contexto geral, esse teknon é alguém de pequena idade. Mas às vezes ele tem idade, às vezes ele tem diploma, às vezes ele tem um status social, mas ele é imaturo na sua vida espiritual. Hoje nós não estamos falando de homens crescidos, nós estamos falando de homens que sabem gerir a sua vida emocional e homens que têm responsabilidade com a sua vida espiritual. Nós não estamos falando de teknon no sentido de meninos, essas crianças que correm de um lado para o outro. Nós estamos falando sobre pessoas crescidas, que já têm idade, que já têm família, mas não conseguem gerir a própria casa, não conseguem gerir o próprio coração, não conseguem gerir as próprias emoções. E a gente sabe que a vida não é brincadeira, e a vida não é para qualquer pessoa viver de qualquer jeito e achar que a vida não vai nos cobrar. Por isso que a gente precisa amadurecer. E a Bíblia começa dizendo em Hebreus que o próprio Jesus, ele precisou aprender obediência através das coisas que ele sofreu, através das coisas que ele padeceu, através das aflições da vida. Então nós vemos que Deus é o Deus que, através da vida de Jesus, permite um ensino prático para cada um de nós, que lutas e adversidades nem sempre vão vir do diabo, que lutas, tribulações, perseguições, nem sempre é ruim como a gente imagina que seja. Existem coisas ruins, que parecem que vão nos destruir, nos matar, mas na verdade são providências de Deus para que a gente se reinvente, são providências de Deus para que a gente cresça, são providências de Deus para que a gente se torne um homem e uma mulher melhor. Nem tudo aquilo que você aponta que é o diabo fazendo é de fato o diabo. Deus pode estar por trás de algumas das situações que estejam acontecendo na sua vida. Deus pode estar por trás de algumas portas que estão fechadas. Deus pode estar por trás por uma situação inesperada que tenha te acontecido. Deus pode estar por trás de uma situação que você falou, isso jamais vai acontecer, e de repente acontece. Por quê? Porque o próprio Jesus aprendeu a ser maduro, aprendeu a ser perfeito pelas coisas que passou, pelas coisas que sofreu. Jesus precisou saber lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, sim. Ele precisou lidar para poder saber como filtrar o que as pessoas imaturas falavam para ele, mas ele também precisou controlar o seu ímpeto para não falar o que podia falar para o outro, o que o outro merecia ouvir. Então essa gestão não é uma gestão qualquer, e ela nasce, ou ela é organizada na casa de paternidade. É na casa de paternidade que nós nos alinhamos, é na casa de paternidade que nós amadurecemos, é na casa de paternidade que Deus nos ensina a ser pessoas saudáveis. Antes da gente começar essa exposição, eu quero te perguntar: será que você entende que Deus não quer que você viva nessa vida por viver?
Será que você compreende que o objetivo do Senhor não é que você simplesmente passe por essa terra, mas é que no processo, enquanto você vive, você vai se tornando semelhante a Ele, você vai se tornando um homem melhor, uma mulher melhor. Você não está nessa terra por acaso, você está passando por essa terra para ser aperfeiçoado no Senhor, e à medida que nós vamos sendo aperfeiçoados, Deus vai liberando mais porções para nós. Agora, onde que a gente se aperfeiçoa? Onde que a gente deixa de ser esse tecnon e a gente amadurece para se tornar um ruios? Isso é, deixamos de ser infantis e a gente se torna maduros, a gente se torna aperfeiçoados. Eu quero falar sobre essa casa de paternidade na segunda perspectiva. A primeira foi pela perspectiva de Eli, um pai omisso, um pai que não colocou rédeas em casa, um pai que não calculou que o futuro iria trazer consequências, não só para os filhos, mas para ele e para o seu reinado. Nós vimos que a casa de paternidade de Eli é uma casa que não deve ser imitada, é uma casa que a gente não deve sequer passar por perto, e se a nossa casa estiver sendo semelhante à casa de Eli, nós devemos ponderar algumas coisas, porque o fim da casa de Eli é a erradicação total daquela linhagem. Porque é uma casa de rebeldia, é uma casa de concessões, é uma casa de desleixo, é uma casa bagunçada, é uma casa de desonra, é uma casa de desrespeito. E aí nós estamos falando que esse mesmo homem, Eli, que não só era pai de 2 filhos, Ofni e Finéias, mas ele era um sacerdote do templo. Por isso, o tratamento com ele foi muito maior. Eu vou dizer para você, dura coisa é querer ser um ministro. Ser um ministro é maravilhoso, mas não é um lugar que a gente aplica um currículo e diz: ei, tem vaga para mim? Ser um ministro é um lugar de chamado, porque naturalmente o homem não consegue ou não conseguirá dar conta das demandas espirituais, se não for através de um chamado, que vem uma capacitação. A unção sobre a vida de um ministro é importante. Mas não só isso, quando o ministro, ele não consegue conduzir a casa de Deus, ou o povo da maneira que deve conduzir, existe uma pessoa acima de nós, que é o dono dessa casa, que é o Pai Supremo, e Ele não vai deixar a sua casa bagunçada. Vou repetir para você, Ele não vai deixar a sua casa bagunçada, Ele está presente para arrumar as coisas, e a Bíblia diz que onde há arrependimento, onde há conserto, onde há humildade, Ele entra e Ele resolve, não só na igreja, mas na sua casa. Onde houver arrependimento, Deus vai entrar e vai resolver. E quero alertar você, quando você se arrepende, ou quando você deseja consertar, Deus facilita o caminho, para que você conclua esse acerto e esse conserto. Assim é o nosso Deus. Mas infelizmente não houve arrependimento na casa de Eli, pelo contrário, houve obstinação. E aí Deus finaliza a casa de Eli com uma frase célebre, que é Icabode, foi-se a glória. É isso que significa, foi-se a glória. Cadê a glória de Deus? O templo não tem mais glória, não há mais glória sobre a vida do sacerdote. Cadê a glória de Deus? A glória foi embora. A glória foi embora, porque onde não há honra a essa presença, a glória não permanece. A glória é o poder de Deus, é a majestade de Deus, a glória são as virtudes de Deus que fluem. Olha, onde existe a glória de Deus, há milagres. Onde existe a glória de Deus, há transformação, há unidade. É por isso que uma das coisas que a igreja precisa perseverar é buscar a glória de Deus. Hoje de manhã, enquanto adoramos, estávamos declarando santo, nós não queríamos outra coisa senão: Senhor, manifesta a tua glória, porque a glória do Senhor alinha as coisas na igreja, e alinha as coisas na nossa casa, alinha as coisas na igreja, no coração da liderança, no coração dos pastores, mas também alinha as coisas no coração do pai, no coração da mãe, no coração dos filhos. Precisamos da glória de Deus. E aí é onde entra uma nova fase na casa de paternidade. Deus agora vai mostrar de fato como é a paternidade. Aí entra esse jovem chamado Samuel, e aí muitos conhecem a história. Samuel, filho de Eucana e Ana, e Ana era justamente uma mulher de um bom coração, uma mulher que amava o Senhor, uma mulher fiel ao seu marido.
Eucana também era um homem justo, piedoso, servia ao Senhor, ele tinha uma linhagem levítica, por isso que Samuel podia ser entregue ao templo para servir no templo, porque se ele não tivesse uma linhagem levítica, ele não serviria no templo. O templo ou o sacerdócio era para a tribo de Levi, os levitas. A mãe desse jovem, durante muito tempo, Ana, não podia ter filhos. Eu não sei porquê, em vários casos a gente vai ver, não só na Bíblia, mas na vida real. Existem algumas mães que enfrentam situações incríveis, e elas não conseguem gerar, elas não conseguem ter filhos, assim como essa mulher, Ana. Mas a Bíblia diz que ela não se contentou por ser estéril. Não só isso, ela era afligida, ela era humilhada. A outra esposa, Penina, que era a esposa de Eucana, ela chegava com Ana e ficava dizendo: cadê teu filho? Você não tem filho? Você deve ter algum problema, você deve ser amaldiçoada, porque essa era a ideia. Quando a mulher não tinha filho, ela provavelmente era amaldiçoada, ela tinha o peso da mão de Deus, e aí Deus estava irado com ela. Então Ana, ela padecia diante do Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me amaldiçoou, por que eu estou assim? E a Bíblia diz que essa condição lhe entristeceu sobremaneira. Ela não podia gerar filhos, e ainda era provocada como se fosse maldita. O marido, Eucana, tinha o costume de subir todos os anos para oferecer um sacrifício ao Senhor. Note que era natural das pessoas daquela época, os religiosos, os que serviam a Deus, os que seguiam a lei, eles subiam para o monte uma vez ao ano para oferecer uma oferta de sacrifício, para entregar algo ao Senhor, para entregar a sua própria vida e também para pedir perdão dos seus pecados. E ali estava Eucana subindo, e um dia a sua esposa subiu junto com ele, e ao subir junto com ele, Eucana deixa ela num canto e ele vai fazer o seu trabalho sacerdotal. Note, havia definições de papéis. Não que a mulher fosse menos favorecida, mas a responsabilidade de chegar diante de Deus, dentro de um processo de sacerdócio, não era de Ana, era de Eucana. Ele era o marido, ele era o homem, e sim, isso ensina naquela época e nessa época que nós estamos, que nós não podemos inverter os valores, porque se invertermos os valores, nós teremos um caos, haverá catástrofes. Por isso, homens, levantem-se na sua posição, por isso, mulheres, levantem-se na sua posição. Nós brilhamos quando estamos no lugar que Deus nos plantou, nós brilhamos quando somos quem nós somos, e daí uma grande crise, uma grande bagunça na nossa sociedade. O diabo tenta alterar essa questão da identidade de gênero, dizer que você pode ser o que você quer, você pode ser o que você sente, você pode mudar de sexo, e aí você vai mudar a sua anatomia, a sua natureza. O Senhor está nos mostrando aqui que existe sim um sacerdócio, e esse sacerdócio é o sacerdócio do homem. O homem, quando se levanta e chega diante do Senhor, Deus responde com poder, porque Ele se revela como um Deus provedor, como um Deus protetor, como um Deus cuidador e um Deus abençoador, por meio dos sacerdócios. Da mesma maneira nós vemos um outro lado, a mulher chamada Ana, ela entra diante do lugar onde o marido estava no templo, e ela vê que ela também poderia se aproximar de Deus, e ela disse: eu vou pedir ao Senhor, é a única pessoa que pode me ajudar. Eu não sei se Eucana, ao chegar diante do Senhor, lembrou de fazer um pedido, dizendo: Senhor, não só perdoa os meus pecados, mas a minha esposa não pode ter filho, me ajuda. Eu não sei se ele fez isso, mas eu sei que Ana desesperadamente pede um filho, e a Bíblia diz que ela chora de tal maneira, a gente viu isso da outra vez. Eli olhou para ela e disse: essa mulher está embriagada. Por que ela parecia estar embriagada? Porque ali ela estava colocando para fora todo o conteúdo emocional, ali ela estava lidando com rejeição, ali ela estava lidando com angústia, ali ela estava lidando com acusação, com a autocondenação, ali ela estava tendo uma batalha de mente, e ela começa a lutar diante do Senhor, e ali ela pede um sinal de Deus, e ela diz: Senhor, eu não sou amaldiçoada, então eu quero filhos, abra o meu ventre, eu sou estéril,
estéril hoje, mas o Senhor tem poder de me fazer fértil, faça-me fértil. Mas aí ela faz um voto com o Senhor. Deus é Deus de voto, nunca subestime um voto com o Senhor. Eu tenho vários votos que eu fiz com Deus, e eu vi Deus agir. Eu sei que você tem votos que você fez com o Senhor, e você viu Deus agir. Nesse momento, ela fez um voto com Deus, e o voto dela acertou em cheio o propósito da vida dela. Eu quero talvez fazer uma observação. Quem sabe não tinha sido ainda a hora dessa mulher ter filhos, e por isso Deus segurou, e aí ela achou que era amaldiçoada, porque ela não soube lidar com as suas emoções. Nem sempre Deus vai fazer no nosso tempo, nem sempre Deus vai fazer no nosso jeito, mas se a gente perseverar, estando na presença dEle, o projeto, ou o sonho, ou a resposta, virá da presença dEle, se nós não desistirmos, se nós não retrocedermos. Eu quero dar essa palavra profética para você hoje de manhã. Segure-se, ainda que tudo diga que não, ainda que tudo esteja mostrando que não é esse caminho, que não é dessa forma. Quem sabe Deus segurou, simplesmente porque ainda não é o tempo. Você não é amaldiçoado, você não é amaldiçoada. Se você está debaixo do sangue de Jesus, não há maldição sobre você, não há maldição na sua casa. Você é livre e é abençoado. Mas não só saiba esperar o tempo de Deus, saiba também entender que nem tudo que Deus vai responder para você ficará com você ou será seu. E Ana, ela queria ter um filho, não apenas como um troféu, mas ela queria poder saber: Senhor, eu sou uma mulher abençoada, então dá-me filho. E aí ela fez um voto com o Senhor e disse: esse menino, porque é da linhagem dele, certamente servirá ao Senhor. Samuel estava no projeto de Deus para vir para a terra, mas estava esperando a família certa, estava esperando o lugar certo, estava esperando os pais que fossem ter o entendimento correto para colocar o menino no lugar de propósito. Deixa eu te explicar sobre isso. Você não coordena o universo, Deus coordena o universo. Os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. Quando nós pedimos e oferecemos e consagramos ao Senhor, Ele estava dizendo: deixe na minha mão, porque eu vou fazer do meu jeito. Talvez o filho esteja desviado hoje, talvez o filho esteja desconexo hoje. Eu estou dizendo para você: se você ofereceu, continue crendo e acreditando, porque o Senhor fará o que precisa ser feito. Ele trará ao lugar. O que é que Ele precisa? De um pai e de uma mãe que está dizendo: Senhor, não é meu, é teu, e eu estou te apresentando para que cumpra o propósito dele. Esse menino nasce, a mãe cumpre. Depois que ele é desmamado, ela leva esse menino até o lugar que precisava ser levado, que era o templo. E agora vem, porque Deus coloca esse menino na casa de paternidade, que não tinha como ensinar a paternidade. Samuel, um menino novo, que iria começar a sua trajetória, iria aprender o que não deveria aprender, iria ouvir o que não deveria ouvir, iria ver o que não deveria ver. E aí Deus faz um marco para ele, fazendo o que a gente chama de transferência de paternidade. Veja, Eucana era o pai biológico, Eli se tornou o pai espiritual, Deus era o pai único e verdadeiro supremo. Samuel teve 3 cadências de paternidade. A primeira, o seu pai biológico, um homem bom, que ensinava, que conduzia, que mantinha, mas não era o homem que deveria ser, que deveria criar Samuel. Aí entrega para um pai espiritual. Esse cara deveria ter instruído, deveria ter cuidado, mas ele não era maduro, ele não sabia lidar com seus conteúdos, e ele começou a embolar as coisas. E aí vem a terceira cadência, que é a paternidade eterna, a paternidade celeste. Então Deus coloca um ponto definitivo, que vai definir que pai você vai ouvir. Aquele que fala com você, e que a voz entra no seu profundo, no profundo do seu espírito, no profundo do seu coração. Porque a voz de Deus é inconfundível. Quando Deus fala, a gente entende.
A gente pode dizer, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não sei quando Deus fala. Quando Deus falar com você, você vai entender, porque a voz dele é inconfundível. Ela vai profundo, ela alinha as coisas, ela gera contrição, ela gera convicção, mas ela gera alinhamento acima de tudo. Então a gente vê nessa terceira cadência, que Deus está dizendo, não era para o primeiro cuidar de você, era para ele gerar você. O segundo, que deveria ajudar você na sua linhagem espiritual, não teve a maturidade para isso. Eu estou assumindo você, eu estou assumindo. Então, transferência de paternidade, agora do homem direto para Deus. O que Deus fez para garantir? Deus falou com ele, Deus falou com Samuel, e Deus colocou essa voz de Deus com a voz de Eli, para que Samuel pudesse discernir quando Deus falava com ele, para que ele pudesse então dizer, que pai eu vou ouvir? E a Bíblia diz que Deus ensinou a ele, de noite, falando, Samuel, 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 até o momento em que Eli disse, olha, não sou eu essa voz, e não vem de mim. Quando você ouvir novamente, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí começa a trajetória de Samuel. A partir de agora Deus colocou um ponto, dizendo, ouça a minha voz. Romanos capítulo 8, versículo 14, a palavra diz que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Vou repetir, a Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eu não posso ser filho de Deus se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu não posso ser filho de Deus se a minha carne continua me conduzindo a responder da forma errada, a reagir da forma errada, a fugir daquilo que Deus tem para mim. Escute, ser filho está anexado, conectado a ouvir o Espírito Santo. Quem sabe a gente possa estabelecer uma forma agora para a nossa igreja, que é uma forma maravilhosa, sempre deveria ser assim, mas quanto mais didático a gente for, melhor. Quando algo te acontece, ou quando acontece comigo, a nossa tendência é dizer, meu Deus, quem poderá me socorrer? Quem vai poder agora orar por mim e me dar uma palavra profética? Quem vai poder nesse momento segurar na minha mão e me tirar desse embaraço, desse charco de lodo? Não é o Chapolin, também não é o seu pastor, não é o seu líder, não é o seu pai, não é a sua mãe. A primeira pessoa que um filho de Deus precisa buscar ouvir é aquele que fez a transferência de paternidade, da paternidade biológica e espiritual para a paternidade suprema. O crente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo fala com você. Eu não estou dizendo que você não deva nos procurar, mas não nos procure, ou não procure a ninguém com a intenção de que alguém revele como bola de cristal a você. Procure o Espírito Santo e submeta essa palavra à paternidade, seja ela biológica, se tiver maturidade para isso, ou seja a sua paternidade espiritual, para ajudar você a discernir. Deus fala e nós precisamos ouvir o que Ele está falando conosco. Nesse contexto de Samuel, que é um contexto extremamente prático para nós, eu quero tirar várias lições para nós hoje de manhã, mas eu gostaria de mostrar para você que, à medida que ele foi sendo fiel ao Senhor, vendo todas as coisas, toda a bagunça que estava na casa de Eli, porque ele tinha uma referência, a referência era Deus, ele não aceitou e não deixou entrar o mau comportamento dos filhos de Eli. Ele não deixou entrar na sua mente os pensamentos malignos, facciosos. Ele simplesmente aprendeu a ser maduro à medida que ele ia sofrendo e passando pelas coisas. O interessante é que a palavra de ruína que veio para a casa de Eli não veio por nenhum outro grande sacerdote, veio por aquela criança, porque Deus estava dizendo para ele: na minha casa os filhos ouvem a minha voz, na minha casa eu me comunico com os meus filhos, porque é a voz de Deus que nos constrói, é a voz de Deus que nos orienta, é a voz de Deus que nos cura. E eu gostaria de mostrar para você que esse menino que foi crescendo e sendo fiel ao Senhor, ele foi encontrando lugares onde ele foi demonstrando a maturidade que Deus estava desenvolvendo na vida
dele. E que tipo de maturidade a gente enxerga na vida desse jovem? Primeiro, ele vai crescendo, ele vai assumindo o sacerdócio dele, que era a sua linhagem levítica, mas ele também vai sendo um homem de caráter, um homem de credibilidade e um homem estratégico. Então não apenas ele foi sacerdote, isso é, a linhagem dele era uma linhagem sacerdotal. Esperava-se dele que ele continuasse sendo um ministro dentro da casa do Senhor, mas a Bíblia diz que ele se desenvolveu tanto, que ele se tornou também juiz. Veja, à medida que ele foi sendo fiel na casa do Senhor, Deus foi confiando outras coisas: sacerdócio, casa do Senhor, mundo ministerial, eclesiástico, juiz. Ele agora era um líder no meio da sociedade. Deus destacou dentro da sua casa um jovem que foi fiel em ouvir a sua voz, e Deus o projetou para a sociedade, para ele ajudar as pessoas a resolverem-se e a resolver questões difíceis. Interessante é que esse jovem ajudou o povo de Israel naquela época a vencer o seu inimigo. O inimigo que tinha destruído o povo antes, na gestão de Eli, agora é um inimigo derrotado. Sabe por quê? Porque agora esse povo estava ouvindo a voz de Deus. Naquela época eles estavam ouvindo o próprio coração. Um outro parênteses: quando nós não ouvimos a voz de Deus e ouvimos o nosso coração, a tendência é fracasso. Como que eu sei, pastor, que é Deus falando? Como que eu sei que é a voz do meu coração falando comigo? Porque a voz do seu coração, ela vai levar você apenas para dentro. E como é esse dentro? Olhando para as suas mazelas, olhando para as suas fraquezas, olhando para os seus problemas, mas a voz de Deus, ela tira você do foco em você, e ela coloca o seu foco nele. Aí quando você começa a olhar para ele, você vê o quanto você é amado, você vê o quanto você é especial, mas você vê o quanto ele conta com você, você vê o quanto ele de fato sonha com você, e ele tem um projeto para você. Enquanto a trajetória de Eli termina com Icabode, foi-se a glória, a trajetória de Samuel começa com Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor. E é através desse Ebenezer que ele prospera no seu ministério, é através desse Ebenezer que ele se desenvolve na sua vida ministerial, mas também na sua vida social, ou de responsabilidade social. E eu tenho aqui alguns pontos que a gente pode observar hoje de manhã, que caracteriza, ou que são características de maturidade. Eu não só quero colocar isso para você, mas primeiramente para mim, e depois eu quero fazer um apanhado contigo. Primeira característica que a gente encontra em Samuel é que a pessoa madura, ela sabe ser positiva diante de situações de pressão. Esse menino estava pressionado diante de maus testemunhos, mas também diante do que Deus mostrava para ele. Ele era pressionado de estar firme quando os exemplos errados puxavam esse menino para fazer o que era errado. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Se você puder colocar aí, vai dizer assim, Tiago 1, 2 e 4: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita ou madura, para que sejais maduros, perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. É só até aquele mesmo, sem faltar coisa alguma. O que eu quero colocar e demonstrar para você é que viver sob pressão é uma das maneiras mais corriqueiras que Deus vai nos envolver para que a gente de fato aprenda a ser maduro. Viver sob pressão, uma hora você vai precisar ser paciente. Viver sob pressão, uma hora você vai precisar saber calar. Viver sob pressão, uma hora você não vai ficar mais nervoso. Tem líderes aqui que no início a gente chamava, era Kate na verdade, que não pôde vir hoje porque está gripada, bastante gripada. No início a gente ligava: Kate, vem aqui em casa que a gente quer falar com você. Ela começava a tremer, eu digo: meu Deus, está tremendo por quê? E um dia a gente falou: Kate, a gente está passando aí rapidinho para conversar contigo. Chegamos lá, Kate estava tremendo, coração disparado. Ela falou: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ela viveu no ministério antes do nosso, antes da nossa liderança, cheio de pressão, cheio de
conturbação, cheio de violência, de abuso. Então, quando ela ouvia aquela frase, eu quero falar com você, essa frase era ligada diretamente a você fez alguma coisa errada. Viver sob pressão é uma maneira que você pode amadurecer, e a palavra está dizendo aqui, a pressão da vida, ela vai ajudando você a se aperfeiçoar. A pressão da vida, está tendo pressão aí na sua vida? Alguns têm pressão financeira, outros têm pressão no casamento, outros têm pressão com o filho, outros têm pressão sobre os anseios do futuro. Eu não sei qual é a pressão que você passa, eu só sei de uma coisa: as pressões, elas podem não estar vindo de Deus, mas elas estão ajudando você a se tornar alguém de Deus, alguém melhor. Tem que parar uma hora que você ficava nervoso, depois lá na frente você tem que deixar de ficar nervoso quando você se depara com uma situação. Por quê? Porque a maturidade te leva a entender, está tudo certo, eu não devo nada a ninguém, meu coração está em paz, Deus está no controle. Uma pessoa madura, ela é sim positiva sob pressão. E aí é esse jovem, a segunda característica da maturidade que a gente vê na vida de Samuel, é que ele era sensível às pessoas, ele era sensível ao ambiente onde ele estava. Eu quero ler para você aqui, Tiago 2, versículo 8, todavia se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Ou seja, assim que você deve fazer. De fato, uma pessoa madura, ela não só ela consegue viver sob pressão, mas ela consegue ser sensível às pessoas que estão ao seu lado. E aí eu tiro essa lição da vida desse jovem, desse Samuel, que enquanto ele estava ali, ele ouviu de Deus que a casa estava em desordem e que Deus iria colocar fim àquele ciclo de desordem. Ele teve sensibilidade para não passar para Eli como se Eli fosse a pior pessoa do mundo. Ele teve sensibilidade sobre os filhos, porque os filhos continuavam errando, mas ele não trouxe juízo do Senhor. Sensibilidade a quem está do nosso lado, sensibilidade a quem caminha conosco, sensibilidade às necessidades das pessoas, sensibilidade aos sentimentos das pessoas. Veja, pessoas imaturas, elas lidam como se elas fossem o centro de tudo. É o que a gente chama da síndrome do filho único. Então assim, qualquer coisa que acontece, eu senti, você sentiu, eu senti, você fez, eu senti, você fez, eu senti. É a síndrome do filho único. A maturidade nos ensina que eu preciso estar sensível ao outro, e para estar sensível ao outro, eu preciso ter o meu coração resolvido. Eu preciso ter as minhas emoções em ordem, porque nem sempre o outro vai corresponder comigo. Nem sempre o outro vai falar o que eu quero ouvir, nem sempre o outro vai fazer o que eu gostaria que ele fizesse, mas se eu estiver resolvido comigo, se eu entender o meu lugar de filho, se eu entender que nessa casa Deus está me aperfeiçoando, não para eu continuar sendo quem eu era no passado, mas para ser um novo homem sensível às pessoas, sensível ao que as pessoas sentem, ao que elas carregam dentro de si. Uma pessoa madura, ela é sensível às pessoas. Nossa terceira característica é que ela domina a sua boca. Uma pessoa sensível, ela vai dominar a sua boca. Samuel sabia que ele precisava esperar a hora certa de falar, e ele simplesmente compartilhou, mas ele permaneceu no seu lugar. Ele não ficou falando o tempo todo. Deus já falou, essa casa vai cair, esse negócio vai acabar, o negócio está feio aqui. Escute, saiba o tempo de calar. Até porque a palavra fala em Tiago, dizendo que todo mundo comete erro, Tiago 3:2. Mas se alguém não comete erro ao falar, esse é perfeito, e ele será capaz de controlar toda a sua vida, todas as suas obras, todas as suas ações. Talvez essa característica da maturidade seja uma das características mais difíceis. Saber controlar a língua solta, língua ferina, língua venenosa, língua e por aí vai. Falamos sem medir esforços, liberamos palavras que destroem. E olha, tem um ponto que talvez a gente não consiga mensurar, que é extremamente sério. E é por isso que particularmente eu carrego uma coisa comigo: eu tenho muito receio de julgar alguém, ou de falar algo sobre alguém. E eu digo isso pelo exemplo das pessoas que caminham comigo.
nenhum dos meus líderes são o que eram há 5 anos atrás. Todos eles, todos, sem exceção alguma, chegou aqui que só a misericórdia. Eles não são o que eram há 10 anos atrás, e nem são o que eram há 5 anos atrás. Mas se eu olho o momento e eu não consigo enxergar a história dele, eu só consigo medir eles pelo momento, eu vou colocar peso, eu vou julgar, eu vou dizer, esse cara não é nada, isso não é homem de Deus não, isso não é mulher de Deus não. O que eu estou fazendo? Se eu falo isso para eles, pelo menos eu estou ajudando eles a, peraí, me ajuda, onde que eu tenho que mudar? Mas se eu falo para outros, uma pessoa madura sabe dominar a sua boca. Se eu falo para outros, eu passo uma imagem errada daquela pessoa, e eu preciso afirmar para você, a obra de Deus faz com que as pessoas mudem. Por incrível que pareça, é possível ser um homem melhor, é possível o ladrão ser honesto, é possível o adúltero agora ser um homem extremamente fiel e de credibilidade, é possível que o bêbado tenha sua dignidade restaurada, é possível que o mentiroso agora seja conhecido como o homem da palavra da verdade. Sabe por quê? Por causa da obra da cruz. Mas a obra da boca pode destruir, e o problema, meus irmãos, é falar todo mundo consegue, tem coragem, e depois recolher as palavras, e depois voltar um a um e dizer, cara, sabe aquilo que eu falei para ti, sobre aquele negócio, sobre aquela pessoa, não é verdade. Geralmente a gente não faz isso. Então o que é que a gente faz? A gente libera a palavra peçonhenta, venenosa, e aí a gente bota fogo na floresta, e o outro que morra, o outro que dê o seu jeito de se limpar. Escute, todos nós precisamos entender que temos que ser responsável por aquilo que nós falamos. Você não tem como evitar pensamentos, vai vir na sua cabeça, mas você pode pedir a Deus a graça, para não ser um boca solta, um língua folgada, liberando palavras para matar pessoas. Um homem maduro, uma pessoa madura, ela precisa saber dominar a sua língua. Eu acho tremendo isso na vida de Samuel, porque ele poderia ter colocado a casa abaixo antes do tempo, mas ele disse, se tiver de acontecer, é Deus fazendo. Se for cair essa casa, é porque Deus vai fazer. Escute, deixe Deus ser Deus, deixe Deus ser Deus, e você amadureça, e eu amadureça também. Vamos cuidar das nossas palavras. A quarta característica é que uma pessoa madura, ela é pacificadora. Ela não é uma pessoa que gera dissensões ou divisão, ela é pacificadora. Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão os céus, eles herdarão o reino. Agora eu quero te explicar o que é essa palavra pacificador. Gerar paz não é passar pano na cabeça da pessoa. Gerar paz não é esconder um erro debaixo dos panos. Gerar paz é não permitir que as pessoas possam se afundar sem terem a oportunidade de passarem pelo processo da redenção com Cristo. Uma pessoa madura, ela é pacificadora, ela sabe acalmar o coração, ela sabe acalmar os ânimos, ela sabe trazer as pessoas ao lugar de equilíbrio. Uma pessoa madura, ela não gera encrenca, não gera bagunça, não gera dissensão, não gera divisão. Meu Deus, é na casa de paternidade que a gente vê que Deus ensinou isso a Samuel. Porque ele poderia ter levado conversas de lá de dentro para sua casa. Pai e mãe, vocês não têm noção como é ali dentro, vocês não têm noção que as coisas, o que está acontecendo. Ele soube se colocar no seu lugar, e ele soube ser um pacificador. Seja um pacificador no reino. Cresça da imaturidade para alguém que sabe controlar o que vê, e antes de falar pergunta, antes de julgar avalia, e ainda que haja erro, ao invés de compartilhar com outros para não gerar dissensão ou dissolução, você vai direto com a pessoa. É assim que a Bíblia nos ensina a ser pessoas de fato maduras. E a quinta característica, uma pessoa madura, ela é paciente, ela sabe esperar. E mais uma vez é a característica que Deus ensinou a Samuel enquanto ele estava dentro daquele processo.
Deus estava dizendo para ele: Samuel, não é o seu tempo, você vai esperar no seu lugar, e na hora certa eu farei o que tenho que fazer. Deus colocou um fim, dizendo: foi-se a glória na casa de Eli. Mas quando começou a trajetória daquele menino que soube esperar, Deus começa um processo e ele reconhece: não é porque eu sou bom, é porque até aqui me ajudou o Senhor. Não é porque eu tenho dom suficiente, mas é porque até aqui me ajudou o Senhor. Isso demonstra a maturidade de Samuel. Quando ele olhou e ele viu que aqueles outros estavam se fiando no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade, mas ele disse: o meu ministério será diferente, o meu sacerdócio será diferente, não será baseado no que eu posso fazer, mas porque até aqui me ajudou o Senhor. E essa paciência para aguardar o tempo certo, essa paciência para a gente saber que tem tempo para tudo embaixo dessa terra, embaixo dos céus. Tem tempo para você nascer, mas tem tempo para você casar, tem tempo para você morrer, tem tempo para você ter filho, tem tempo para você fazer dinheiro, tem tempo para tudo. A pergunta é: você consegue ter paciência para esperar o tempo certo de Deus na sua vida, para esperar o que Deus deseja de fato fazer na sua vida? Como essa pessoa, Samuel, lidou com as adversidades, foi paciente quando precisou ser paciente, ele soube calar a sua voz, a sua boca no momento que ele precisava calar, ele soube ser sensível às situações. Ele não foi um homem de guerra, mas aqui ele foi um homem pacificador, e acima de tudo, ele foi um homem que soube ouvir a voz de Deus. Nós precisamos olhar hoje para a vida desse jovem, e fazer uma avaliação, e de fato é uma avaliação sobre nós, e eu quero aplicar isso para você: ruios ou tequinon? Somos maduros ou somos como meninos imaturos? Você não está nessa igreja para ser um menino imaturo, você está nessa igreja para receber um alimento sólido, você está nessa igreja para receber uma palavra às vezes que você não quer, mas uma palavra que você precisa. Sabe por quê? Porque nós estamos orando, buscando, jejuando, nos preparando, então nós estamos entregando para você um alimento que vai ser bom para o seu organismo. Às vezes vai doer, às vezes vai ser desconfortável, mas sempre virá em amor. E uma casa de paternidade, ela não nasce colocando você no colo apenas, ela coloca você no colo, mas ela orienta você através de compromisso, através de responsabilidade e muitas vezes de disciplina. E é dentro dessa casa de paternidade que nós deixamos de ser tequinons e nós passamos a ser filhos ruios, o que nós chamamos de filhos maduros. E eu não tenho dúvida que Deus tenha falado conosco hoje de manhã, em várias áreas das nossas vidas, mas a área mais principal que eu quero trazer para você, é sobre o seu coração. O seu coração, que é o que a gente chama de casa de governo da nossa vida, ele vai determinar como você vai lidar com as suas emoções, como você vai lidar com as coisas que te acontecem ao teu redor, como você vai lidar com as frustrações das pessoas, como você vai lidar com os seus problemas e com os problemas que as pessoas geram para você. O seu coração precisa estar no Senhor, o seu coração precisa ser pego nas mãos de Deus, e precisa ser trabalhado, tanto o meu quanto o seu. E se eu estiver certo no que eu vou falar agora, essa série não é uma série qualquer, essa é uma série porque Deus está começando a colocar as coisas em ordem na nossa casa. E se você é membro dessa igreja, Deus não quer chegar ao ponto que chegou com Eli, mas Ele está dizendo para nós o seguinte: está na hora da gente observar as veredas, está na hora da gente alinhar os nossos ouvidos com a voz dEle, está na hora da gente não ser alguém usado pelo inimigo para destruir, mas usado por Deus para construir e levantar pessoas. Nessa fase, eu creio que nós vamos ter famílias restauradas, casamentos vão ser reestruturados, reedificados. Nessa fase, eu creio que filhos reconhecerão os pais,
e pedirão perdão. Não porque você será um impositor, mas porque você está se colocando no lugar de sacerdócio de Deus. Você está se posicionando. Eu acredito que Deus vai entrar em áreas que a gente talvez não gostaria que Ele entrasse, mas Ele vai entrar para mexer, Ele vai entrar para alinhar. De tempos em tempos, Deus passa revista na sua casa, Deus passa revista no seu povo, e aí Ele pergunta: como andam as suas obras? Como andam as coisas que eu coloquei na sua mão? Como é que está o seu coração? E no final de tudo nós temos que entender que não é sobre o que o outro fez comigo, não é sobre as adversidades da vida. No final de tudo eu tenho que entender, é sobre o meu amor pelo Senhor, e é sobre o amor dele por mim. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você nessa manhã. Espírito Santo, eu quero te pedir, depois dessas 2 semanas focados nesse contexto de Eli e agora de Samuel, que você nos dê um coração temente a Ti, que o Senhor nos dê uma mente livre de toda e qualquer condenação, que o Senhor nos ajude a lidar com o nosso próprio coração, que o Senhor nos ajude a lidar com as nossas frustrações, que o Senhor nos ajude a ser fiéis a Ti. Eu oro, Senhor, que todo engano, que todo desvio dentro dos corações sejam alinhados agora. Tira o desvio e o engano, coloca a Tua paz, coloca a Tua mão, nos leve de fato para essa casa de paternidade, onde o nosso coração não é o nosso pai, as nossas emoções não é o nosso pai, Deus é o nosso Pai. Seja o nosso Pai, nos ensine o que é o amor, mas nos ensine também, Senhor, a estarmos diante de Ti, expressando tudo que o Senhor vai liberar para nós. Abençoa o Teu povo, faz florescer em nós a Tua graça e as Tuas virtudes. Prospere a cada pessoa aqui hoje, vivifique a cada pessoa aqui hoje. Acrescente, Senhor, não só a fé, mas a esperança no coração de cada pessoa. Visita a nossa igreja com glória, visita as famílias nessa manhã, visita as casas que têm dificuldades, visita, Senhor, os casamentos que possam estar em conflitos, visita os filhos, Senhor, que estão tendo crises de identidade. Nós pedimos em nome de Jesus, Tu és o nosso Pai, coloca a Tua mão, e assim como é nos céus, faz na nossa casa, assim como é nos céus, faz das nossas finanças, assim como é nos céus, faz das nossas vidas, assim como é nos céus, faz da nossa igreja. Libera o Teu sopro sobre nós, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, eu vou pedir para você procurar 2, 3 pessoas, e que você dê um abraço maravilhoso, que você encontre alguém e diga assim: olha, que o Senhor te abençoe, que Ele amadureça você, para que as situações da vida não te roubem a tua energia nem alegria. Abençoa teu irmão, abençoa tua irmã, seja pleno, seja verdadeiro, seja sincero, abençoe, e se precisa pedir perdão, peça perdão, se precisa se retratar, retrate-se. Deus abençoe, uma semana de vitória, em nome de Jesus.